Pensando no contexto de apostas, o número de simulações seria o número de apostadores. O número de testes seria o número de rodadas que cada apostador efetuou. A probabilidade de sucesso indica, como o próprio nome diz, a probabilidade do apostador sair vitorioso. E por fim, temos a atribuição do saldo máximo e saldo mínimos resultantes. Bom, pessoal, explicando rapidamente, a ruína do apostador, ela consiste em uma sequência de alguns testes ou provas de Bernoulli, em que cada teste 2 resultados são possíveis, ou ganhar ou perder. Então, imaginemos que você é essa primeira bolinha e você inicia essas apostas com o saldo 0. Então, é a primeira vez que você está apostando e você não tem dinheiro nenhum. E aí você tem a probabilidade P de ganhar, e aí seu saldo vai ser aumentado em 1. Mas você também tem a chance de perder, que é a chance 1 menos P de perder. E aí o seu saldo irá ser negativado em 1, então ele ficará menos 1. E bom, todos esses acontecimentos, a gente chama de uma jogada. Agora eu vou explicar um pouco o código que realiza a definição dos parâmetros que serão necessários para a resolução do problema. Primeiro, inicia-se importando a biblioteca random. E agora eu vou explicar um pouco o que é o Random Seed. É um recurso do módulo Random em Python que ele permite gerar números pseudo-aleatórios. E ele é usado para produzir sequências aparentemente aleatórias, mas que são determinadas a partir de uma semente. E nesse caso, a semente definida foi o RA 170390. Bom, no que diz respeito à variável m, nomeada número de simulações, é utilizada a função random.rangeit, que ela é utilizada para definir um número aleatório inteiro, entre 1000 e 5000, e esse número é atribuído à variável m. Na variável n, nomeada número de testes, é também utilizada a função randomRangeit, mas nesse caso, sendo utilizada para gerar um número inteiro, aleatório entre 50 e 100, e esse número é atribuído à variável n. Agora, sobre a variável p, é utilizada a função random.random e determinada a probabilidade de sucesso. E nessa linha, o comando random.random ele retorna um número aleatório entre 0 e 1, que é atribuído à variável p. Já na variável a, também é utilizada a função random.rangeit entre 2 e 20, e essa linha foi nomeada saldo final mínimo. E nela irá gerar um número aleatório entre 2 e 20, que será atribuído à variável a. E, bom, na variável b, é utilizada a função a mais random.rangeit 10 a 30, e essa linha, é a saldo final mínimo. Então, a variável b ela é definida pela variável a mais um número aleatório entre 10 e 30. A partir da semente, da Random Seed, que foi o RA 170390, nós obtivemos as seguintes variáveis: número de simulações igual a 1274, número de testes igual a 99, probabilidade de sucesso 0,73, saldo final mínimo 20 e saldo final máximo 43. Bom, agora tratando da parte 2 do código, essa parte vai realizar a simulação de fato do jogo de apostas e retornar o histórico dos saldos de cada uma das rodadas e depois, no fim, ela monta um gráfico com as M simulações do jogo. Por simulações, a gente pode entender como pessoas. Então, imagine que você esteja num cassino e existam M pessoas, um número M de pessoas que estão realizando apostas. Agora a gente vai explicar um pouco mais detalhadamente o código. Então, as duas primeiras linhas de código são a importação das bibliotecas que vão ser utilizadas para importar os métodos e realizar todas as funções que a gente precisa no código. Depois, a gente tem a função simula, que possui 3 parâmetros. O parâmetro início, que seria o saldo inicial, o parâmetro n, que seria o número de rodadas, e o parâmetro p, que é a probabilidade de ganhar o jogo. Depois, a gente tem a inicialização do saldo, e essa variável chamada saldo, então, vai acabar recebendo o valor do parâmetro início, que neste caso aqui é 0. A gente tem a inicialização do valor histórico também. Nesse caso, o IST, que a gente colocou aqui, é uma lista de dados que vai guardar o histórico de todos os saldos ao longo das rodadas do jogo e que recebe como primeiro valor o do parâmetro início.
Essa linha do for basicamente realiza um loop que vai de 0 até n-1, sendo n o número de rodadas fornecido como parâmetro lá naquele código, lá no início do nosso notebook. Depois, a gente tem a atribuição de random point random para variável sorteio. Isso significa que vai gerar um número aleatório entre 0 e 1 e vai atribuir esse número aleatório gerado à variável sorteio. Depois, a gente tem uma parte condicional, a gente tem um if. Esse if verifica a probabilidade de P ser maior do que o número da variável sorteio. Caso P, que é a probabilidade, seja maior do que o número da variável sorteio, o jogador ganha a rodada. E aí, então, é somado 1 a variável saldo. Caso contrário, a gente entra na linha do else. Se a probabilidade de P for menor do que o número da variável sorteio, o jogador perde a rodada. E aí, é subtraído 1 da variável saldo. Depois, o saldo final é adicionado à lista ist, com esse comando ist.append saldo. E, por fim, o comando return ist retorna a lista ist, que contém o histórico de saldos obtidos ao longo das rodadas do jogo. Neste código, também a gente tem a variável fav. Fav seria o número de casos favoráveis. Então, fav é uma variável que vai ser utilizada para contar o número de casos favoráveis, ou seja, quantas vezes o saldo final se encontrou dentro do intervalo que a gente quis determinar. Para isso, a gente vai utilizar um for, que de novo é um looping, que vai fazer você percorrer m vezes esse código que está dentro dele, até você obter um resultado que seja compatível com a parada desse for. Por fim, a gente tem a atribuição de 0 ao saldo, toda vez que o looping é iniciado. Então, toda vez que se inicia, de novo, o looping gerado pelo for, saldo é igualado a 0. A variável ist é atribuído o valor resultante da simulação, que é feita pela função simula, que aí vai ter esses parâmetros, saldo, n e p. Nós temos também uma variável x, que é uma lista que contém os números de 1 até o tamanho da lista ist, que é o nosso histórico, mais 1. E ela será usada para plotar os valores no eixo x do gráfico posteriormente. Depois desse comando if, a gente vai verificar se o saldo final está dentro do intervalo que foi definido pelas variáveis a e b. E caso esse saldo esteja definido entre A e B, a cor utilizada para plotar os pontos no gráfico e a linha do gráfico será azul. Depois, a gente tem a atribuição de mais 1 para fav. Então, caso o saldo esteja dentro do intervalo, é somado 1 a variável fav. Caso não esteja, é definido a cor vermelha para plotar esse ponto no gráfico. Por fim, esse próximo comando, plt.scatter, é utilizado para plotar os pontos no gráfico definitivamente, e o plt.plot é utilizado para traçar as linhas do gráfico. Depois, a gente tem um comando que vai realizar o cálculo da probabilidade, dividindo os casos favoráveis pelo número de casos possíveis, pelo total de cenários, que seria o nosso m. Por fim, esse comando print, ele vai mostrar para a gente a mensagem que está entre aspas. Então, ele vai mostrar para a gente qual que é a probabilidade do saldo final estar entre A e B, através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenários. A linha plt.grid adiciona uma grade ao gráfico e plt.show exibe o nosso gráfico. Então, basicamente, resumindo, o programa ele checa se a probabilidade do indivíduo ganhar é maior do que o sorteio, ou seja, do que essa variável aleatória. Caso isso seja verdade, é somado 1 a variável saldo. Caso isso seja mentira, é subtraído 1 da variável saldo, para que a gente tenha um saldo final resultante. E veja, se esse saldo foi positivo, então se vale a pena realizar as apostas, ou se o saldo foi negativo, o que indica que a probabilidade de sucesso era muito baixa. E a segunda parte do código, basicamente, é utilizada para a construção do nosso gráfico. Então, é dada uma condição.
Se o histórico de saldos for maior ou igual a A, o que seria o A aqui? Seria o saldo final mínimo. E se também for menor ou igual a B, que seria o saldo final máximo, então o nosso gráfico, então essa simulação receberá a cor azul no gráfico. E também será somado 1 a variável caso favorável. Então, a variável FAV receberá a adição de 1. Caso contrário, então, caso não atinja essa condição, será colocado no gráfico como uma linha vermelha. E eu vou explicar como funciona o comando for. Bom, basicamente o comando for permite a execução de um mesmo comando até que determinada condição seja atendida. Então, nesse caso, o sistema inicia um loop que se repetirá 101 vezes, que foi o número colocado para a programação. Então, 101 é o número de simulações que serão realizadas no jogo. E ele fica nesse loop até essa condição ser atingida. O cálculo da distribuição binomial serve para saber a probabilidade de um evento que possui tentativas limitadas e cada tentativa que será feita será um fracasso ou sucesso, ou seja, só terá duas possibilidades e todas as tentativas possuem a mesma probabilidade. Porém, nesse cálculo da probabilidade, utilizamos junto a normal, para facilitar a conta, pois às vezes pode aparecer um fatorial alto dificultando a realização da conta. Quando utilizar o cálculo da probabilidade pela aproximação da normal, precisa-se ter faixa de valores. Fazer o cálculo da probabilidade pela normal, a gente vai primeiro achar o saldo, tanto o mínimo quanto o máximo, porque a gente vai precisar dele para achar as derrotas, também mínimo e máximo. Descobrindo as derrotas mínimo e máximo, a gente precisa descobrir as vitórias mínimo e máximo, porque quando a gente acessa as vitórias, a vitória mínima a gente vai diminuir por 0,5 e a vitória máxima a gente vai somar com 0,5. Por que a gente faz isso? Para a gente achar a faixa de valores que a gente precisa usar na normal. Lembrando que na normal a gente precisa de uma faixa de valores. Então, achando essa faixa de valores pela vitória, tanto máxima quanto mínima, a gente vai usar esse valor para achar tanto o limite inferior quanto o limite superior dos intervalos. Que aí, assim, a gente vai saber a faixa etária da probabilidade, achando, então, a probabilidade.